Olá! Nesta aula, irei comentar sobre a compreensão do suicídio. Então, falaremos sobre saúde mental, sofrimento e crise, autoeficácia e sinais de sofrimento psíquico, o que é normal e o que é patológico, quando buscar ajuda, e uma introdução aí ao suicídio e transtornos mentais. Essa é a primeira aula. Então, começando aí a falar sobre saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é entendida como um estado de bem-estar no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que vive, ao mesmo tempo em que administra as próprias emoções. Então, este é o conceito de saúde mental. O sofrimento é um fenômeno subjetivo, então cada pessoa sofre por motivos diferentes, com intensidade diferente. O sofrimento, ele faz parte da vida, então não existe uma vida sem sofrimento, e ele não deve ser julgado, e sim sempre respeitado. E a crise seria uma mudança crucial, significativa ou determinante na vida de alguém. É uma condição instável que gera desequilíbrio. Então, você pode entender como crise toda situação que vai chegar como uma surpresa, né? Algo que a pessoa não espere e que ultrapasse a capacidade dela de lidar com aquela situação. Então, uma crise, ela pode ser tanto do desenvolvimento, quando a gente muda ali da infância para a adolescência, pode ser um período de crise, mas é uma crise, né, natural, esperada por conta do próprio desenvolvimento, mas que gera ali, né, uma série de mudanças na pessoa. E aí temos, né, a crise que não faz parte do desenvolvimento, que é, né, aquela crise que gera muita instabilidade e sofrimento. Por exemplo, perda de alguém, perda de um emprego, um divórcio, uma dificuldade financeira que se enfrenta, qualquer situação que vá ultrapassar a tua capacidade de lidar com aquilo. A autoeficácia seria a convicção que nós temos de que somos capazes de fazer ou realizar, atingir algum objetivo. A autoeficácia, ela está sempre em desenvolvimento, então, se hoje você não consegue lidar com determinada situação, você pode desenvolver, aumentar essa sua capacidade. Então, nós temos aí, de uma forma didática, né, algum nível de autoeficácia, não significa que seja exatamente dessa forma, mas eu organizei em 3 níveis apenas por uma questão didática, tá? Então, quando você tem uma autoeficácia boa, né, você consegue lidar com as suas próprias emoções e problemas e não percebe a necessidade de uma ajuda. Então, você passa por algo difícil, mas você consegue lidar com aquilo de uma forma que não vai te gerar um sofrimento tão significativo. Quando a tua autoeficácia ela não está muito boa, ela está ali mediana, você não precisa nem ter um problema, necessariamente, mas você tem alguma questão na sua vida que você busca uma ajuda, né, para você lidar melhor com aquele aspecto. Por exemplo, você é um palestrante, você já se comunica bem, mas você quer aumentar sua autoconfiança, então você procura um psicólogo, por exemplo, ou um fonoaudiólogo para trabalhar, né, a sua comunicação. Então, não é que você tenha um problema, né, mas você quer melhorar a sua, alguma habilidade específica. E aí, quando você não tem autoeficácia, né, ou quando ela está muito baixa, por exemplo, a pessoa que tem crises de ansiedade, insônia, irritabilidade, pensamento catastrófico ou pensamento suicida, né? Por mais que a pessoa tente, ela não vai conseguir lidar com aquilo sozinha, né? Então, aqui estão as pessoas com transtorno mental, por exemplo, né? Ou com algum problema grave, uma crise, por exemplo,
E aí, por mais que a pessoa tente, ela não vai conseguir lidar com aquela situação sozinha, tá? Então, a gente tem aí, de uma forma didática, né, esses níveis aí de autoeficácia, tá? E aí, quando é que a gente entende que começam a se apresentar sinais de sofrimento psíquico? Quando você começa a ter prejuízos para desempenhar algum papel, seja profissional ou pessoal, quando a tua rotina parece muito pesada, muito difícil de viver, então você pode entender que não são todas as pessoas que vão precisar de um cuidado, de um tratamento especializado em saúde mental. Que aí entram os psicólogos, psiquiatras, né? Todo mundo tem habilidade e competência para lidar com situações difíceis, mas que em determinada situação, por mais que você queira e você tente, não vai ser possível, né, você lidar com aquilo sozinho, e aí entra a necessidade de buscar ajuda, tá? Então, você pode entender que o sofrimento psíquico, ele diminui a, o quanto você está com a sua saúde mental em dia, né? E aí, lembrando lá do conceito, a saúde mental, você tem saúde mental quando você aprecia a vida, trabalha, regula suas próprias emoções, lida com os próprios problemas de uma forma satisfatória. Quando você tem um nível de sofrimento, a tua saúde mental, ela tá abalada. Você tem um impacto ali, certo? E aí a gente precisa fazer algo para restabelecer a sua saúde. E aí entra, né, o próximo tópico, que é o que é normal e o que é patológico. O que eu considero normal, que é ok eu me sentir assim, e quando é que eu sei que eu começo a ter ali um problema e que eu preciso buscar ajuda? Então, o normal é quando está dentro da esfera da saúde, isso te gera uma funcionalidade. Então, você pode sentir ansiedade ou qualquer outra emoção, por exemplo, raiva ou angústia, mas de uma forma natural, esperada, que não vai te gerar um grande incômodo ou um grande sofrimento. Então, eu tenho um trabalho para apresentar amanhã, eu posso ficar ansiosa, mas eu não vou ter uma crise de ansiedade, eu não vou deixar de apresentar o trabalho por conta disso, certo? Então, tá normal, tá? Tá dentro de uma normalidade. Agora, eu começo a ter prejuízo e começa a se tornar patológico quando eu tenho um sofrimento. Então, por exemplo, eu fico paralisada pela ansiedade e eu não consigo sair de casa por conta do desconforto que eu tenho ao interagir com outras pessoas. Então, aí já tem o prejuízo, eu já não sou funcional, certo? Eu já tenho aí um prejuízo, e aí já começa a entrar, sair de uma normalidade e ir aí para um caminho de uma patologia. Temos ainda, dentro da questão de transtorno mental, o que a gente considera como traço, que é, por exemplo, existe o DSM, que é o Manual Diagnóstico, né, de Transtornos Mentais, que tem lá todos os critérios diagnósticos de todos os transtornos. E aí, a maioria das pessoas que olham aqueles critérios vão se identificando. Eu tenho isso aqui. Mas então eu tenho isso, né? Mas aí a gente sempre precisa pensar que para ter um transtorno mental, a gente não precisa só atender aos critérios, mas ter um prejuízo significativo, uma frequência, uma intensidade daqueles sintomas, critérios, então, né, e ter um sofrimento. Então, por exemplo, eu tenho um traço quando, eu penso que eu tenho toque porque eu sou organizada, metódica, perfeccionista, mas eu não tenho toque. Eu posso ter um traço, uma característica do toque, mas não vou, isso não vai caracterizar o transtorno. O transtorno seria quando não consigo sair de casa sem checar 3 vezes se eu fechei a porta, não consigo comer fora de casa e tomo banho 6 vezes por dia. Então, aí você considera que tem o quê? Prejuízo, frequência, intensidade e sofrimento. Então, já me gera um impacto. Então, essa é a diferença do que é normal, natural, e o que é patológico, o que ultrapassa, né,
algo saudável, natural, que não me gera prejuízo, e aí você entende quando é necessário buscar ajuda especializada. Embaixo desse slide, embaixo dessa aula aqui, tem um arquivo que você encontra o slide, tá? Então, você pode abrir o slide e assistir a aula ao mesmo tempo, ou primeiro assistir a aula e depois ler o slide, fica a critério seu. Mas tem o slide ali que é o material de apoio, tá? Então, tudo que eu vou comentar aqui no vídeo, na aula, você tem acesso também no slide. Então, no slide, você vai encontrar numa determinada página, que é quando buscar ajuda. E aí você vai ter 4 colunas. A primeira é saudável, e aí saudável está escrito lá destacada com a cor verde. Depois, reativo na cor amarela, laranja para sintomático e adoecido destacado na cor vermelha. E aí nós temos todo ser humano: pensamentos, humor, emoções, reações e comportamentos diante de problemas, então, que vai determinar ali a resolução de problemas que eu terei. Então, a pessoa saudável, ela pensa de forma realista, positiva, ela pode ter alteração de humor, mas vai ser natural, tá? Nada muito brusco. Ela vai ter um padrão normal de sono, vai se sentir bem fisicamente, com energia, ela vai ter um bom desempenho, tanto no trabalho como na vida pessoal, então vai ser uma pessoa socialmente ativa, e ela vai resolver os problemas, independente de quais forem, com uma facilidade, tá? Agora, a pessoa, quando entra ali num grau mais reativo, ela começa a ter pensamentos pessimistas, exagerados, então é aquela pessoa que tem uma tendência a distorcer as situações e enxergar tudo de uma forma muito exagerada e pessimista. Ela pode ter um humor mais irritado, sentir as emoções de uma forma muito desproporcional. Pode ter dificuldade para dormir, sentir um cansaço, pouca energia. E aí ela pode ter o comportamento de procrastinar, diminuir a atividade social dela, e ela já começa a ver ali um certo problema para resolver uma certa dificuldade para resolver os problemas, certo? Agora, quando você entra ali num nível sintomático, os pensamentos que você tem, eles já são extremistas, então é 8 ou 80, o humor já fica deprimido ou irritado, as emoções, elas já são intensas e desproporcionais, o sono, ele pode ser agitado ou perturbado, você pode sentir fadiga, dores no corpo, e o seu desempenho, ele vai diminuir, tanto social como, né, enfim, evasão social ou retraimento, né, e os problemas já não é uma questão de você ter certa dificuldade para resolver um problema. Você já vê os problemas como grandes demais. Então, não é nem que você tem uma dificuldade, é que qualquer problema que chega para você parece muito grande e muito difícil de resolver. Quando você entra num nível adoecido, os pensamentos que você tem, eles têm uma tendência de serem catastróficos, então você sempre vai pensar o pior, e muito negativos. O teu humor, ele pode ficar deprimido, irritado, você vai sentir as emoções de forma intensa, vai ser difícil de controlar essa emoção, e você já começa a sentir ali um desespero, tá? Você vai ter alteração no sono, seja dormir demais ou dormir muito pouco, e sentir um esgotamento. E aí, o comportamento, né, e a tua postura diante dos problemas, geralmente vai acompanhar de uma incapacidade laboral, então você já não consegue trabalhar como antes, você pode se isolar, evitar certos eventos sociais, e os problemas, eles já não é uma questão de você ter dificuldade ou o problema parecer grande demais. Eles já são insuportáveis e eles te paralisam.
Então, se você olhar, né, para esses 4 níveis ali, né, de como você lida, como você reage diante das situações, você pode pensar que pessoas saudáveis não vão pensar em suicídio, certo? Não terão dificuldades para lidar com as situações, tá? Agora, geralmente a pessoa que tem ideias suicidas, ela vai estar ali no nível sintomático e adoecido, então ela vai ficar desesperada, qualquer situação vai parecer difícil e grande demais e vai ficar tudo insuportável e a pessoa vai se sentir paralisada diante daquela situação, tá? Essa explicação que eu apresentei é de uma forma didática, só para a gente entender por que as pessoas reagem e lidam de forma diferente com as situações, mas não significa que seja exatamente assim, tá? E que aconteça de forma literal, como está descrito aqui. Isso aqui tem só o objetivo de tornar didática a explicação, tá? O objetivo é da gente entender que tem uma relação entre o que eu penso, o que eu faço e o que eu sinto, tá? Então, a pessoa que pensa em suicídio, não importa se ela tá com a vida boa, se não tem nenhum problema acontecendo, certo? Isso não tem relação com o que acontece ou o que a pessoa tem. Isso tem relação com as condições em que a pessoa se encontra emocionalmente, tá? E aí, então, você pode concluir que quando buscar ajuda, então, quando você não precisa esperar chegar no nível adoecido, não precisa esperar chegar num desespero. Quando você começa a sentir já uma dificuldade para resolver problemas, ou começa a sentir eles grandes demais, já é um sinal para você buscar ajuda, tá? Não deixar, né, que se agrave, que chegue num nível insuportável, tá? Na próxima aula, eu vou aprofundar aí na questão do suicídio, mas para finalizar essa primeira aula, eu vou comentar sobre suicídio e transtornos mentais. Então, a gente conversou nessa aula sobre o que é saúde mental, o que é sofrimento, crise, quando a gente ultrapassa uma normalidade e começa a caracterizar ali um transtorno ou um sofrimento muito grande, tá? E aí, para dar uma breve contextualizada sobre transtornos mentais e suicídio, o transtorno mental, os transtornos mentais mais associados ao risco de suicídio são transtorno bipolar, depressão, isso corresponde a 36% relacionado aí ao risco de suicídio, transtorno por uso de substâncias, seja álcool ou drogas, que corresponde a 22%. 12% transtornos de personalidade, principalmente transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno caracterizado por uma instabilidade, uma labilidade emocional, um baixo controle de impulsos, tá? Onde a pessoa sente as emoções de uma forma muito intensa e tem aí uma dificuldade grande para lidar com frustração e com problemas de uma forma geral, uma dificuldade para lidar com relações interpessoais, sente um vazio muito grande, tá? E acaba entrando em desespero quando tem um sentimento de desamparo, tá? Quando se sente abandonada de alguma forma. Temos aí a esquizofrenia correspondendo a 11% em relação ao risco de suicídio e transtorno de ansiedade correspondendo aí a 6%. Sendo que os estudos apontam que o transtorno de ansiedade, geralmente, ele se apresenta como uma comorbidade. Então, a pessoa ela pode ter um transtorno de personalidade e ter também um transtorno de ansiedade, tá? Ou ter um vício em alguma substância e ter também um transtorno de ansiedade, tá? Então, dificilmente a pessoa terá só um transtorno de ansiedade e o comportamento suicida, tá? É comum que se apresente aí como uma comorbidade. Então, esses são os principais transtornos mentais associados ao risco de suicídio: transtorno bipolar,
Lembrando aí que o transtorno bipolar não é só uma questão de, eu me sinto feliz, eu me sinto triste. É uma doença crônica, tá? Onde a pessoa vai precisar de tratamento para o resto da vida. Ela tem uma alteração tanto na energia, como no humor, como no controle de impulsos, na questão do sono. É um transtorno que, se não for tratado, traz um prejuízo muito grande para a vida da pessoa, tá? E aí a pessoa tem uma alternância no humor, mas não é só me sentir triste ou feliz, tá? Entra aí uma questão de irritabilidade também, tá? Um humor disfórico, né, que é aquele humor irritado, mas também com pouca energia. Então, a pessoa, ou ela sente pouca energia, fica muito deprimida. Quando ela tem uma energia muito grande, não é saudável também, porque a pessoa dorme 3 horas por noite, ou não dorme nada, e aí passa muitas horas fazendo uma coisa só. Ela, nesse período onde tem um aumento de energia, ela pode perder um pouco o senso de realidade, então se envolver em atividades de risco que coloquem, né, em risco a sua vida ou de terceiros, né, então se relacionar com pessoas sexualmente sem proteção, ou sair comprando, né, muitas coisas sem ter como pagar depois, né. Então, não é só, me sinto feliz, me sinto triste. Não, é um transtorno que afeta uma série de aspectos na vida da pessoa, tá? Por isso que é um dos transtornos que mais se associa ao risco de suicídio, porque altera várias coisas, não é só o humor, tá? E a depressão, então, né, que também existem tipos de depressão, níveis de depressão, né? Geralmente o risco de suicídio ele é mais presente numa depressão ali mais grave, né? De moderada para grave. E aí o transtorno por uso de substâncias, ele tem uma questão também de muita comorbidade envolvida, né? Por exemplo, a pessoa que faz uso de alguma substância e ela pode, de tanto fazer uso de substância, ela pode desenvolver algum outro tipo de transtorno, né? E é sempre um transtorno que tem muito prejuízo para a vida da pessoa, tá? Então, aqui só uma breve introdução, né, para a gente contextualizar aí sobre os transtornos, tá? Não significa que todas as pessoas que tenham algum transtorno mental irão pensar em suicídio. E não significa que todo mundo que pensa em suicídio tenha algum transtorno mental. Vou dar um exemplo. Pensa numa pessoa que ela não tem nenhum transtorno mental, tá? Ela tá saudável, certo? Não tem nada de grave acontecendo na vida dela, mas ela vai viajar, tá? Ela tá dirigindo o carro e aí acontece um acidente, ela bate esse carro e ela é o motorista, né? E de passageiro tinha aí família, né? Filho, esposa, por exemplo. E essas pessoas morrem e sobrevive só o passageiro. Essa é uma situação extremamente difícil, é uma crise, né? É uma tragédia, né? Na vida dessa pessoa, que provavelmente vai trazer muito sofrimento para ela e que pode ser que essa pessoa, a partir desse evento, ela aumente a sua vulnerabilidade para pensar em suicídio. Mas ela estava bem, ela não tinha nem transtorno mental, certo? Ela nunca pensou em suicídio na vida. Mas, diante dessa situação específica, a partir daí, ela pode aumentar a sua vulnerabilidade para começar a pensar em suicídio, tá? Então, eu dou esse exemplo para ficar bem claro que não é determinante, tá? Não é porque a pessoa tem algum transtorno mental, faz algum tratamento, que ela vá pensar em suicídio. A gente vai ver na próxima aula que o suicídio é sempre multifatorial, tá? E aí, na próxima aula, eu vou aprofundar mais esse assunto. Então, essa foi a primeira aula. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar seu comentário aqui abaixo dessa aula, tá?
E lembrando que o material de apoio, o slide, está aqui abaixo da aula também. Então é isso, até a próxima aula.